Recentemente, o governo estadual anunciou a licitação para implantar no eixo Anhanguera o veículo leve sobre trilhos. O VLT é uma das opções para melhorar a mobilidade em Goiânia. Mas um pesquisador da PUC aponta uma alternativa mais eficiente, o monotrilho. Para concluir a sua dissertação, foi preciso voltar ao tempo e relembrar como surgiu o transporte em massa em Goiânia. Segundo a pesquisa, os deslocamentos nas décadas de 30, 40 e 50 eram reduzidos nessa época. O transporte coletivo era operado por modo artesanal, não havendo empresas ou programação operacional. Neste período, já se contava com a presença do poder público executando a gestão de forma rudimentar desse tipo de serviço. Até então, só se deslocava por meio de veículos sobre rodas a classe rica. Os tempos são outros. O transporte coletivo evoluiu, mas junto com esta evolução também surgiram os problemas. Na década de 70 foram dados os primeiros passos rumo à estruturação de um sistema de transporte tronco-alimentado. Segundo Fábio, o problema percebido é que a CIT-RMTC-RMG, Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, esse fenômeno se contextualiza a partir de 1999, por um processo de declínio expresso pela queda da demanda e da produtividade dos serviços, com tarifas crescentes, oferta inadequada e falta de investimento na infraestrutura. O pesquisador concluiu o que diariamente o usuário sente aqui no eixo Anhanguera. Ele já não comporta mais o número de usuário. São 240 mil que passam por aqui diariamente e apenas 91 ônibus na frota do eixo. Quem mais sente esse caos são os usuários, que não suportam mais um transporte coletivo deficitário. Demora muito, né? Péssimo. Péssimo. Não tem como você distinguir eixo com os outros, sabe? Os outros, tudo é péssimo. Mas infelizmente a gente precisa dele, né? É neste contexto que surge a saída defendida pelo pesquisador, uma possível alternativa de transporte público para a região metropolitana de Goiânia. Seria a utilização do monocarril ou monotrilho, substituindo o atual BRT, implantado em Goiânia na década de 70. Quase 40 anos após sua implantação, o sistema sofre com a precariedade dos serviços oferecidos pelo transporte público ali instalado. Esse é um estudo que pode ser aplicado em determinadas áreas de Goiânia no futuro. Então, dessa forma, eu enxergo ele como alguma coisa que agrega uma nova perspectiva na área de transporte coletivo. O monotrilho constitui-se de um veículo leve sobre trilho, cuja característica básica no que se refere ao deslocamento é a movimentação sobre um único trilho. Este sistema traspassa barreiras físicas mais facilmente pela facilidade de elevação e estrutura delgada. Outro atributo fundamental é que as composições não cruzam com outros modais de transportes, evitando acidentes e podendo integrar-se a outros modais de forma objetiva. Um número maior de sistemas de monotrilhos ou foram construídos ou estão em fase de construção ou planejamento. Antes de concluir a pesquisa, Fábio Souza conheceu várias cidades onde o monotrilho é uma realidade. O transporte coletivo, ele não é apenas um sistema de transporte que vai dar resultado a tudo. Muita gente fala, o metrô é a solução, isso é a solução. Não, na verdade as cidades que conseguem ter um sistema de transporte coletivo decente são as cidades que agregam vários modais, mais de um modal. Não é apenas o metrô, não é apenas o ônibus, não é apenas o VLT, não é apenas o monotrilho. Então, quer dizer, são vários, é um conjunto disso, cada um dentro da sua característica e dentro das características daquela área que ele está abrangendo. Em Goiânia, o pesquisador propõe um sistema moderno que não exija desapropriações, adotando novos parâmetros de distribuição viária, com uma nova configuração do espaço. O trabalho propõe ainda a criação de uma ciclovia em toda a extensão do trajeto proposto, para dessa forma iniciar uma rede ciclística na cidade. Como mostra a figura, o traçado respeitará as 4 faixas destinadas à locomoção de veículos particulares, com 2,875 metros de largura cada. Apesar da importante colaboração do Fábio neste sentido, o governo do estado, em parceria com a prefeitura e governo federal, pretende iniciar as obras do VLT, veículo leve sobre trilho, no atual eixo Anhanguera, similar ao monotrilho.
o VLT fará o mesmo trajeto do eixo Anhanguera. Todo esse esforço do Fábio e a excelência do ensino da PUC Goiás deixa uma contribuição para uma reflexão séria e aprofundada da nossa mobilidade urbana, que sem planejamento poderá levar a cidade a um caos. Então esse é um estudo que pode ser aplicado em determinadas áreas de Goiânia no futuro. Então dessa forma eu enxergo ele como alguma coisa que agrega uma nova perspectiva na área de transporte coletivo.